Meditação para o dia. Como ler a Bíblia e entendê-la de forma eficiente? A nossa proposta aqui agora nesse vídeo é explicar exatamente isso, de uma forma que você leia a Bíblia, que você aprenda e compreenda cada passo dela. Muitas pessoas dizem que têm dificuldade para ler, principalmente a Bíblia, porque não entende, a Bíblia é complexa, não sabe interpretar. Ok, nós vamos discutir aqui algumas coisas, eu vou passar algumas ideias e você vai conseguir entender isso, e se você aplicar adequadamente, você vai conseguir, como nós conseguimos, tantas pessoas conseguiram ter uma leitura sistemática da Bíblia. Quer dizer que há essas dificuldades, mas nós vamos superá-la, porque ler a Bíblia é um processo que deve fazer parte da educação, da formação moral, ética e espiritual de todas as pessoas. Em qualquer segmento social, religioso, é preciso ler a Bíblia. Ok, então para você ler a Bíblia, nós temos que pensar primeiramente o seguinte: olha, qual é o seu propósito? Qual é a sua meta? Porque estabelecer propósito e meta, isso aí então vai exigir de nós agora uma disciplina para cumprir o propósito, para cumprir a meta. Disciplina. Por que eu falo em disciplina? A disciplina é a capacidade da pessoa, ela dirigir-se a si mesma, controlar-se a si mesma. Então, se você estabeleceu tal leitura, você precisa ter disciplina, ou seja, eu vou ler tantos versículos por dia, tantos capítulos por dia. Essa é a sua meta. Então, veja só, você quer ler a Bíblia. Então, se você quer ler a Bíblia em um ano, você precisará ler entre 3 e 4 capítulos por dia, né? 3 capítulos e meio, mas você lê 3 em um dia, 4 no outro dia. Nessa sequência então de 3 e 4, em um ano você completa a leitura inteira da Bíblia, ok? Já pode dizer, li a Bíblia toda. Agora, se você tem pressa, olha só, com a leitura de 7 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia toda em 6 meses. 7 capítulos por dia. Aí não pode atrasar, porque se você não lê um dia, no outro dia são 14, ou seja, vai pesando. Daí vem a necessidade da disciplina, de você parar, separar um tempo e passar a ler a Bíblia. Para a gente ler 7 capítulos por dia, pense aí numa média de 5 a 6 minutos por dia. Por capítulo, tá? 5 a 6 minutos por capítulo. Se você separar esse tempo, você vai pensar então que é menos de uma hora, 45 minutos, ou então estabeleça uma hora para você parar e ler. Esse tempo pode ser tirado lá da internet, da série, não é? Ou seja, de outras coisas que muitas vezes nós perdemos tempo sem construir algo. Ler a Bíblia faz parte da construção do nosso caráter, da nossa moral, da nossa índole, traz educação, traz ensino, e é ensino prático para a nossa vida, para o dia a dia. Olha só, por onde eu começo então? Já que eu quero ler a Bíblia, por onde eu começo? Eu vou começar em Gênesis? Não, você não vai começar em Gênesis. Você deve começar a Bíblia, a leitura pelo Evangelho de João, no Novo Testamento. Vá no Novo Testamento, Evangelho de João, leia o Evangelho de João. Terminado o Evangelho de João, você volta então para ler Mateus, ou seja, você vai ler o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Salta o João que você já leu, Atos, né, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, vai por aí afora. Né, até chegar no Apocalipse. Terminou? Chegou no Apocalipse? Aí você volta em Gênesis, ok? Aí você volta em Gênesis. Aí vai ler agora o Velho Testamento inteiro, de Gênesis até Malaquias. Esse é o propósito, esse é o sistema como você deve ler. Agora, uma coisa importante, mas muito importante, tá? É a versão da Bíblia que você vai ler. Cuidado, porque existe muita versão nova no mercado, e essas versões novas, muitas delas, com a intenção de simplificar, de fazer entender melhor, eles corrompem o sentido original. Então leia uma versão mais tradicional, leia uma versão, né, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, Revista e Corrigida, ou Revista e Corrigida Fiel, King James também, tá? Agora, as outras versões, como NVI, como Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Bíblia da Mulher e outras coisas assim, não leia isso, tá? Não leia, porque isso aí traz muito texto diferente daquilo que é no original. Eu estou falando porque eu tenho todas essas versões e eu leio todas, eu estudo, quando eu vou pregar uma mensagem, eu estudo várias versões, eu leio o texto em várias versões.
para eu ter uma visão melhor do texto. Então daí eu recomendo, não leia, tá, essas versões. Você precisa, agora que você está começando a se formar como um leitor da Bíblia, você precisa da versão tradicional. Mais para frente você pode até ler, depois de conhecer as versões tradicionais, porque você vai poder comparar, vai dizer, olha, mas não é assim que está lá, tem uma diferença aqui. Ou seja, você já tem a capacidade de julgar, ok? Entenda isso. Então eu vou separar uma versão boa, vou começar pelo Evangelho de João, vou ler 3,5 ou 7 capítulos por dia, dependendo se você quer ler em um ano ou se você quer ler a Bíblia toda em 6 meses. Você vai pensar, falar assim comigo ainda, não, pastor Nação, mas eu leio o texto e daqui a pouco eu não lembro nada que eu li. Ok, não quer dizer que você tenha que voltar, ou que você não leu, ou que você não entendeu. Isso faz parte do processo de leitura. Eu sou psicopedagogo e trabalho com processos de aprendizagem. Então eu vou dizer para você o seguinte, o cérebro humano, tá? A nossa mente, ela tem o inconsciente, o consciente e o subconsciente. Quando você lê um texto, mesmo que você não se lembre dele, ele está no subconsciente. Memória mais remota, ele está no subconsciente. Tá certo? Você não perdeu essa leitura. Ela está guardada no subconsciente. Saber tudo a cada momento é o consciente. Você não pode sobrecarregar o consciente. Tá? Então nós temos informações guardadas no subconsciente. Quando precisamos, nosso cérebro vai buscando lá, na medida que nós temos intimidade ou recorrência com aquele texto. Então, mesmo que você terminei de ler o livro de Atos, não lembro quase nada que eu li, não tem problema, está registrado, continue adiante. Porque é aí que eu vou dizer para você o seguinte, a partir, olha lá, hein? A partir da quarta leitura da Bíblia, você passa a ter uma visão panorâmica da Bíblia. Que é isso, hein? Você leu uma vez, nem me lembro do que eu li, mas você vai ler a segunda vez, você vai ler a Bíblia a terceira vez, quando você ler a quarta vez, você vai passar a ter essa visão panorâmica, ou seja, você vai conseguir enxergar a história inteira, a história como um todo. A partir do Gênesis, a história ela passa a ter uma sequência na sua cabeça. Você sabe quem disse o que, quando, onde, em qual circunstância. Olha que coisa maravilhosa, né? Se você então ler a Bíblia uma vez por ano, na quarta leitura, ou seja, o quarto ano consecutivo, você já tem essa visão panorâmica da Bíblia. Então você vai entender que aquilo que leu pela primeira vez está guardado. Tá? Ou seja, está na sua mente e vai se somar às outras e você vai entender a Bíblia de forma extraordinária. Primeira leitura não entendi muito não tem problema. A segunda leitura também não entendi muito não. Leia a terceira, leia a quarta. A partir da quarta leitura, aí sim, você começa a desvendar muitos mistérios. Eu costumo falar que a Bíblia, não é como se ela tivesse uma personalidade própria. Aí a própria Bíblia falando de si mesma, nós chamamos isso em português de metalinguagem. Quando o texto fala de si mesmo, então numa metalinguagem, a própria Bíblia diz, né, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva, ou seja, ela sendo então viva, ela começa a se revelar a você na medida em que você a lê, na medida em que você estuda, e que memoriza e que você aprende. Então, por isso é importante você ler várias vezes, porque quanto mais nós lemos a Bíblia, mais ela se revela a nós, mais ela nos revela o Criador e mais nós aprofundamos na compreensão, no entendimento da Bíblia. Olha, meus queridos, nós precisamos ler a Bíblia. Talvez você nunca leu a Bíblia na sua vida, uma leitura completa, mas eu convido, eu desafio você, estabeleça como meta na sua vida a leitura da Bíblia e comece hoje. Separe ali aquele tempo no seu dia, né? Largue um pouco a televisão, a novela, a minissérie, a brincadeira lá no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Largue isso, né? E vá priorizar a leitura da Bíblia. Você vai ver o quanto você vai crescer como ser humano, no entendimento das coisas de Deus. Você vai se tornar literalmente uma nova criatura, uma nova pessoa, porque você vai compreender intimamente a revelação que Deus faz de si mesmo na palavra dele, e isso é maravilhoso. Essa experiência, ela é fantástica, ela é espetacular, e você deve fazê-la. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, cada pessoa que assiste, ó Deus, a este vídeo, pessoas, ó Deus, que têm desejo de estudar a Bíblia, de compreender a Bíblia. Senhor, em nome de Jesus, ajuda a ter meta,
a ter determinação, a ter disciplina, a priorizar, ó Deus, a busca da palavra do Senhor, para que, ó Deus, ela compreenda o mundo, compreenda o ser humano, compreenda, ó Deus amado, as batalhas espirituais, entenda tantas coisas, Pai, que hoje não são entendidas. Ó Deus, dá-nos a luz, Senhor. Traga-nos, ó Deus, para a luz, ilumina nossa mente, nosso coração, para que na compreensão da palavra do Senhor, ó Deus, nos tornemos pessoas melhores e façamos do mundo, ó Deus, um lugar melhor, e assim possamos, ó Deus, afastar dos pecados, das iniquidades, ó Deus, desfrutando do perdão de Jesus, nos tornando novas criaturas, fazendo da nossa vida uma vida melhor, da nossa casa um lugar melhor, da nossa sociedade um lugar melhor. Oh Deus, ouve, Pai, a nossa oração e levanta leitores da Tua palavra nesse mundo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, leia a Bíblia.